E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer vocês, pela todos aqueles que estão inscritos no meu canal, Todos aqueles que inscreveram, nós alcançamos aí os 100 inscritos, Eu quero agradecer a todos que colaboraram para isso. E aqueles que não inscreveram no meu canal, por favor, inscreva, tá bom? Que está convidado a inscrever no meu canal, tá certo? Aquele que, se você assistiu meus vídeos ou assistem meus vídeos, não esqueça, dê o seu like, tá bom? Compartilha para aquelas pessoas que você conhece, Sempre em cada vídeo eu estou trazendo assuntos novos, diferentes, tudo relacionado a valores, Escreva, nos comentários, deixa o seu comentário aí, como estão meus vídeos, se você gostou, se você não gostou, o que está faltando para melhorar meus vídeos, escreva aí, tá certo? Alguém chegou me perguntando, Robson, o seu canal é o conservador Robson Bastos? Por que o conservador? Você por acaso é um bolsominions? O que é conservador para você? E é exatamente sobre isso que hoje vamos falar. Então a palavra de hoje é conservador. Vem com a gente. Bem, galera, olha, primeiramente, antes de nós sabermos o que é conservador, eu sou simplesmente um conservador que acredito na mudança de um país, tá beleza? Um conservador de cultura, um conservador de segmento, tradicional, tá beleza? Bem, o que é conservadorismo? É a característica de um conservador. E o que é conservador é o tradicionalismo ou tradicional. Ser conservador não é ideologia, e sim é um modo de pensar e um modo de viver. Primeiramente nós vamos observar aí dentro dos quesitos aí tradicionais do pensamento conservador, você defender a estabilidade das instituições sociais tradicionais. Então nós sabemos aí que conservador preza por essas instituições. Vamos pegar três instituições aí que são mais importantes dentro desse quesito do conservador, nós vamos observar que é a família, a comunidade ou a sociedade onde vive e também a religião. Então nós vamos observar, por isso, a grande tradição entre Deus, família e pátria. Tá beleza? Então são essas são três bases da estabilidade das instituições aí, sociais tradicionais. E também ser conservador, o conservadorismo ele não pode ser definido apenas com uma conjuntura política somente, com um conjunto de ideias somente. Mas porque existem valores conservadores que variam dependendo do lugar e do tempo. Mas o primeiro uso desse termo conservador, ele se deu dentro do contexto político, ele se originou com François Renner, em 1818, mais ou menos, que procurou reverter as políticas da Revolução Francesa. Portanto, este termo aí teria sido associado com a política de direita. Então, por isso, o uso de conservador ou conservadorismo está ligado diretamente à política de direita. Mas isso não quer dizer exatamente que a pessoa ela tem que ter um viés político sendo conservadora, tá beleza? Mas, e esse termo ele tem sido usado para descrever uma ampla gama de pontos de vista. Por isso que eu falo que não precisa ser exatamente ter um viés político em ser conservador, porque hoje as pessoas pensam, você falou ser conservador, já ser bolsonarista, ou já ser bolsominions, como se dizem, Não, na verdade não é só isso. O que acontece com essa associação de palavra com ações é porque os conservadores acreditaram em um político que se apresentou diante da sociedade com o propósito ou com os projetos de proteger os princípios conservadores.
Entendeu? Por isso, essa associação. Então, naturalmente, quando a pessoa fala que é conservadora, as outras já descreve como bolsonarista, como bolsominions, mas isso não quer dizer, não resume simplesmente em Bolsonaro, tá certo? Mas, observando aqui, nós vamos ver que, de acordo com o presidente, né, do Partido Conservador britânico, em 1959, ele dizia que o conservadorismo não é tanto uma filosofia, mas uma atitude, uma força constante que desempenha uma função intemporal, ou seja, independente do tempo, no desenvolvimento de uma sociedade livre, né, e correspondente a uma exigência profunda e permanência da própria, né, natureza humana. O que quer dizer isso? É quando nós buscamos o desenvolvimento gradual, avaliando o conselho dos mortos, dos vivos e dos que ainda não nasceram. Então, o pensamento conservador, ele segue esse ponto, né? Ele não avança para o desenvolvimento de forma desenfreada, não. Ele avalia aquilo que é de história, por isso que é o Conselho dos Mortos, aquilo que é de história, aquilo que os nossos antepassados deixaram para a gente, né, como estrutura e que deram certo, né, aquilo que eles deixaram para a gente e que deram certo, né, e também pensando agora, no presente, e avaliando no que pode gerar futuramente para as gerações que ainda estão por vir. Então o pensamento é, olha, eu vou mudar, vou tomar essa atitude, mas antes disso eu tenho que avaliar no que foi no passado, né, como foi, deu certo no passado, então vou permanecer, vou manter. Ah não, não deu certo, olha, assim, e aí nós vamos começar a programar algo para o futuro. Então é naturalmente isso. Por isso que os conservadores eles defendem esses padrões pré-estabelecidos, né? Porque acreditam que foram experimentadas no passado, né? E funcionaram e deram certo. Por isso que eles seguem essa ideologia desses grandes valores que formaram a sociedade, tá beleza? Nós acreditamos, né, naquilo que é real, naquilo que pode ser feito com consciência. Então, ser conservador é se opor às ideias de utopia que é construída pelo cidadão, né, ou pelo indivíduo, desprezando toda a sua história no passado. Conservador não é parar no tempo e ficar vivendo a era medieval. Não é isso. É sim evoluir, mas devemos fazer isso, né, verificando se não está colocando em risco, né, toda essa base da sociedade o qual foi construída. Conservadores acreditam aí na política da prudência, né, vamos dizer assim, acredita na política da prudência, tá certo? E aí nós também vamos ver, tendo o pensamento aí do segundo, né, o conservador aí americano, né, Russell Kirk, né, ele diz que a ideia conservadora ela está baseada dentro do cristianismo, com os princípios cristãos, podemos dizer assim. Por isso que eu me considero, na verdade não me considero eu sou, como disse o grande professor Enéas, né? Ele dizia assim, olha, eu não me considero conservador, eu sou conservador, tá certo? Porque eu prezo por princípios, né? Como Kirk dizia, a crença numa ordem, né, transcendental, o qual a moral é duradoura e a conservação da continuidade daquilo que constrói, daquilo que edifica, né? Inclusive ele acredita que o conservador vê as necessidades de limites prudentes, né, sobre o poder, porque ele acredita na imperfectibilidade do homem, tá certo? O homem pode colocar, né, o seu segmento, as suas ideias e as suas paixões, em alguns momentos, destruir a sociedade com o seu pensamento. Por isso ele acredita que o homem pode errar. Por isso que o conservador preza pela democracia. Porque ele acredita em que existe uma prudência sobre o poder. O poder não pode estar voltado somente para um homem, mas que a compreensão está na permanência e nas mudanças. O que é isso? É uma avaliação
reconhecidas a partir de reconciliações e concordância entre uma sociedade. É o acordo entre a sociedade, onde senta as pessoas, discute o assunto e avalia se aquilo é construtivo para a sociedade, levando em consideração aquilo que eu já havia dito, que é a história, né, a ideia do presente e aquilo que pode causar para a geração futura, tá certo? Então acreditamos, né, inclusive o grande conservador Kirk, ele dizia assim, que não é ateando fogo sobre a sociedade que nós vamos mudar ela, mas sim a partir das virtudes, resgatando-os, trazendo-os de volta para a luz a partir das suas virtudes. Ou seja, buscando as virtudes dessa sociedade e montando assim a mudança, a transformação. Ou seja, a transformação ela vem a partir de mudanças, né, de ideias, de conversas, de diálogos. Tá certo? Porque eu acredito em tudo isso. Eu acredito nas ideias, né, do pensamento histórico, que não podemos fazer mudança brusca, ou que devemos acabar com instituições tão fantásticas que é família, a pátria e Deus. Né? A fé. Né? A fé em Deus é o fundamento, né, da sociedade. Né? A cultura, ela está baseada na fé. Quando não existe fé, a cultura cai. Entendeu? Então é isso, uma coisa puxa a outra. Enquanto eu tenho fé, eu vou criar uma cultura. A sociedade, ela cria cultura a partir da sua fé, a partir da sua crença, a partir daquilo que ela acredita. Tá certo? Então por isso eu acredito, né, nos princípios cristãos. E por isso eu acredito que uma sociedade ela é transformada não a partir de revoltas, né, de ateando fogo sobre essa sociedade, sobre um certo grupo, não. Mas acredito que a gente consegue transformar ela a partir da educação, né, com princípios morais. Por isso que o meu canal frisa muito princípios morais e éticos, né? E é por isso que eu te convido a participar deste canal, a inscrever neste canal, porque eu acredito que a mudança ela vem a partir do conhecimento de princípios éticos, morais e cristãos. Beleza? Então fica aí a minha justificativa e espero que vocês tenham compreendido o que é conservadorismo e por que eu sou conservador.